Um oferecimento curso de teologia da Rádio Melodia. Aprendendo mais de Deus. Acesse cursosmelodia.com.br. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa o nosso debate, o Debate Melodia. Nesta manhã maravilhosa de quinta-feira, neste dia 28 de fevereiro de 2019. Aliás, fevereiro indo embora, né? Fevereiro se despedindo, minha gente. Nós estamos juntos aqui na nossa Melodia, começando então mais um debate para um planeta de audiência. E você, claro, participando efetivamente aqui com a gente nesta manhã maravilhosa, através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br. Você também participando aqui através do nosso WhatsApp no 99907-0097. Então fique à vontade para poder participar efetivamente aqui com a gente nesta manhã maravilhosa. Sempre muito bom ter você aqui com a gente. Pesquisa do dia. Pois é, a nossa pesquisa hoje. Hoje nós vamos falar sobre vingança. Este sentimento tem crescido no seio da família? Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. Destaque também do nosso debate nesta manhã. Quando a Melodia tem o prazer, a honra de receber para a gente discutir aqui este assunto, a dama da mesa, a doutora Tatiana Guio, da Igreja Batista Atitude, na Barra da Tijuca, o pastor Sérgio Brito, da Assembleia de Deus Central em Jardim Primavera, Duque de Caxias, o bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, e também o pastor Reginaldo de Souza, da Igreja Metodista Wesleyana em Uaíba, Campo Grande. Nós vamos começar esse nosso debate orando e o pastor Sérgio Brito vai estar orando, abrindo o nosso debate de hoje. Bendito Deus, em Tua presença gloriosa, nos encontramos reunidos nesta manhã. Queremos Te louvar, Pai querido, pelo grande privilégio que o Senhor nos concede, em mais uma vez estarmos nesta grande rede e para tratarmos de assuntos tão importantes. Pai querido, queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha nos usar de uma maneira toda especial. Querido Deus, que o Senhor venha usar os nossos lábios, que o Senhor venha usar as nossas faculdades mentais, que nós venhamos ser canais de bênçãos, Senhor, na vida dos nossos ouvintes. Pai querido, eu quero Te louvar pela vida do pastor Eliel do Carmo, que tem sido um instrumento na direção deste debate. Também quero Te louvar pela existência dessa rede, pela vida da família Silva, pela vida de todos os funcionários. Pai querido, Pai Santo, glorifica o Teu nome nesta manhã, pois nós suplicamos a Tua bênção e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia. Pois é, hoje vamos tratar deste assunto. Hoje vamos falar sobre vingança. E vamos falar deste assunto no lugar onde jamais deveria existir. A família deveria ser o porto seguro, o lugar onde você pudesse se sentir amparado, guardado, protegido. Mas é exatamente neste lugar onde tem lamentavelmente se propagado muito esse sentimento. O sentimento de vingança que tem crescido no seio da família. Haja vista o resultado parcial aqui da nossa pesquisa. Depois de toda manhã promovendo esse debate, com essa audiência da nossa Melodia, resultado parcial da pesquisa. Esse sentimento realmente tem crescido no seio da família para 89%. 89% respondendo que sim. Então temos que tratar este assunto. Meu querido bispo Davi Gualberto, meu irmão querido, que bom tê-lo aqui nesta manhã para a gente discutir aqui este assunto. Sempre muito bom tê-lo aqui, tanto segunda como terça, como quarta,
como sexta e como hoje também, meu bispo querido. Bem-vindo ao nosso Debate Família. Bom dia. Bom dia, meu amigo, meu pastor, meu companheiro, Eliel do Carmo, a nossa querida dama da mesa hoje aqui, aos pastores aqui presentes. Que bom estarmos juntos aqui nessa manhã discutindo um tema tão importante. Eu penso, Eliel, que conquanto haja um componente emocional, psicológico, até psiquiátrico na questão da vingança, e alguns dizem que até biológico, né? Porque há quem defenda que a vingança seria tipo um dispositivo de autodefesa do ser humano, de autopreservação do ser humano. Existem todas essas questões envolvendo a vingança. Nós, como servos de Deus, não podemos fugir ao fato de que a vingança é resultado de uma chaga provocada pelo pecado. O pecado, ele deformou o caráter do ser humano, e a vingança vem como resultado dessa deformação. E a família, ela é o primeiro ente atingido por essa questão. Você imagina que já no início de tudo, Caim mata Abel. E ele mata Abel porque invejou o fato da oferta de Abel ter sido aceita dele, não. E o seu instinto de autopreservação maligno lhe levou a matar Abel. Lá na frente você vê aquela disputa entre Esaú e Jacó, e Esaú tentando se vingar de Jacó por ter se sentido preterido na questão da primogenitura, tenta por diversas vezes matar Jacó. Lá na frente você vai ver Absalão vingando a irmã, matando Amnon, uma tragédia dentro da família de Davi. E como os ouvintes, o resultado é exatamente o que nós estamos vivenciando. A família tem sido terrivelmente afetada por essa questão da vingança. Nós somos pastores e lidamos com família, né? A gente vê famílias que parece que estão disputando um cabo de guerra. Uma parte da família está de um lado, a outra do outro, estão terrivelmente em uma disputa grosseira. Casais, no outro dia eu recebi um casal no meu gabinete, eu disse para eles: eu estou olhando para vocês, não estou tendo uma visão espiritual, não. Eu estou tendo uma visão física. Parece que cada um de vocês está com um par de luva de boxe. E vocês estão se desferindo golpes, cada vez golpes mais violentos, e o final disso vai ser trágico, porque nenhum dos dois está disposto a ceder. Então, de fato, nós estamos vendo famílias inteiras sendo destruídas por esta questão da vingança, respondendo objetivamente a pergunta do debate. Outro dia, para terminar, um rapaz chegou para mim, até agradecendo, dizendo: poxa, eu estou muito alegre, porque a palavra ela tem me restaurado, ela tem me levantado. Eu vivi há anos e anos com um ódio terrível do meu irmão gêmeo. E eu confesso ao Senhor que eu engendrei planos, e planos bem arquitetados, para matá-lo algumas vezes, e Deus me impediu de fazê-lo. Hoje eu já estou conseguindo conversar com ele, eu já estou conseguindo, tudo por conta de questões de infância, até agora numa disputa de herança. E eu então o odiei de tal forma que a minha vontade era matá-lo. Então os ouvintes têm razão, e eu tenho certeza que o debate de hoje vai ajudar muito a essas pessoas serem libertas pelo poder do nome de Jesus. Doutora Tatiana Guio, bom também tê-la aqui nesta manhã. Bom dia. Bom dia, pastor Eliel. É uma honra estar aqui. Bom dia aos debatedores, bom dia aos ouvintes. E esse tema é muito pertinente e muito forte, né? Nesse sentido, como o pastor falou, pastor Eliel, a família deveria ser o porto seguro. A família deveria ser o primeiro ponto aonde a gente tem a segurança, aonde a gente iria buscar ali um alicerce. Mas o que está acontecendo? O ser humano não está conseguindo elaborar aquilo que está acontecendo com ele. Né? A família funcional, ela não deveria ter isso. Porque há reajustes nas famílias? Sim. Há brigas? Sim. Há discórdias? Sim. Mas há uma reorganização onde ela volta uma homeostase, ela volta a um equilíbrio saudável. Mas na família disfuncional e doente,
ela começa a ter essas disfunções, chegando ao ponto de um desequilíbrio, né, como resposta a isso, a vingança. Né? Então, quando eu não consigo estar digerindo aquilo que aconteceu comigo, e eu cito aqui Sartre, que é um grande filósofo e escritor, em que ele diz: o importante não é aquilo que fizeram comigo, e sim o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Né? Então, quando eu não consigo elaborar de uma forma positiva aquilo que fizeram comigo, eu retroalimento essa dor e eu começo a querer causar danos, a me vingar daquele que me feriu, porque eu estou doente. Aquele que está ferido, ele fere. Então, a gente precisa tratar, sim, a família. A gente precisa tratar, talvez, esse sujeito que esteja doente dentro da família. Né? Mas se a família está disfuncional, ela toda precisa de uma ajuda. Né? E o tema é muito importante. Tá aí. Pastor Reginaldo de Souza, bom também, meu pastor, tê-lo aqui nesta manhã, bom dia. Meu brioso pastor Elieldo Carmos, é um prazeraço nós estamos aqui nessa linda e majestosa manhã e entendendo que a graça de Deus já toma conta deste ambiente. Amém. Tema profundamente propício, tema que eu sei que vai ser um tema curador, um laboratório extraordinário, e eu quero fazer vista aqui quase que a fala da nossa menina da mesa, né? A doutora acabou de falar aqui num filósofo, eu vou entrar com o Foucault, tá bom? Que o Foucault diz que a vingança procede da fraqueza da alma, tá? Então, isso traz muitas injúrias. E quando a gente percebe que Deus, quando ele construiu algo para o homem, o primeiro projeto de Deus não foi construir cidade, sistema nervoso. A primeira coisa que Deus criou para o homem foi um jardim. E na questão do pecado, o homem ele perde, porque Deus já tinha um projeto com ele, então ele perde o jardim de baixo e deixa de ganhar a cidade lá de cima. E daí vem, porque a ordem de Deus foi crescer e multiplicar. E aí Adão já vai perceber, porque foi o único ser humano também que ele tem dois lados. Aquele lado, pastor Eliel, de glória, de presença de Deus. Aquele lado sem sofrimento, sem transformar o seu suor em sacrifício. Aquele lado sem dor, e agora ele é expulso do jardim. E nisso ele vai viver praticamente até que a 8ª geração. Quando ele olha já os seus filhos como Caim e Adão, meu livro fala sobre isso, né? Uma pessoa mortal à inveja, e você percebe que Caim, ele, por perder aquele projeto naquele momento, ele entra com estado de vingança. Mas quando a gente fala em vingança, parece que é o start. Na verdade, não é. Primeiro vem um sentimento de mágoa. E a mágoa, ela te dá um sentimento de humilhação. E isso mexe com todo o lado emocional do ser humano, porque ninguém aguenta ser humilhado. E com o sentimento de mágoa, já que você quase fica aqui que eu coloco numa sensação de abalo emocional tão grande, que isso vai fortalecendo mais e mais. Após a mágoa vem então o rancor. Já que você está no estado de humilhação, você fortalece por rancor, porque você não consegue resolver a problemática da situação. E aí isso te traz o quê? Um mal-estar. Você procura conselho, tu imagina dentro de uma família, porque a minha resposta, se ela vem crescendo a cada dia, sim, desde os princípios bíblicos até de hoje. E nós vamos perceber, então, que com essa falta de resolver o problema, a pessoa ela vai para o seu estado final. Eu chamo a vingança segundo a psicanálise, né? Chama a vingança de o prato frio. Ou então, eu costumo dar um nome a ela, os últimos dos Jedi. Por quê? Porque a pessoa não consegue resolver. Ela se fortalece na mágoa, ela se fortalece no rancor. E aí vem o estágio final. Já que toda narrativa não sobrepõe os fatos, então ele vai para um fato e consome. Então a gente tem que entender que há uma perturbação emocional, e quando foi falado aqui, depende da estrutura da família, depende do ambiente da família, depende de como está o lado emocional. E isso, na família, tem pai matando filho, filho matando pai. A Bíblia narra sobre isso, e a gente vê na historicidade dos tempos as coisas acontecendo. Salomão, ele dá um conselho num provérbio 20, 22, ele diz: não digas
Não diga. Porque quando você está dizendo alguma coisa, aí ele vai dizer assim, não digas, vingar-me-ei do mal. Por quê? Espera pelo Senhor e ele te livrará. Isso significa, Eliel, quanto mais eu falo, vou me vingar, eu vou matar, eu estou trazendo uma alimentação. Já viu um baiacu inchado? Eu vou ficando assim. Então, eu sustento esse lado, essa doença psicológica, essa doença no meu emocional, e eu vou adoecendo por dentro. Isso gera câncer, isso mexe com toda a parte fisiológica do ser humano. Então, eu creio que nesta linda manhã, você, meu amigo, vai receber essa palavra de Deus para que você possa entender que tem ainda você, antes de cometer qualquer ato final, neste exato momento, como diz o Eliel, o pastor Eliel, nesse planeta de audiência, tem sempre alguém ali chorando, tem sempre ali pronto para consumir esse ato. Deus vai trazer essa libertação em nome de Jesus. Pastor Sérgio Brito, bom também, meu pastor, tê-lo aqui. Vamos para mais um desafio. Bom dia. Bom dia, meu nobre amigo pastor Eliel. Bom dia aos debatedores, aos nossos queridos ouvintes. Antes, porém, eu quero parabenizá-lo, como sempre, pelos debates. O debate de ontem foi fantástico. Amém. Na hora faltou uma paciente, eu pude ouvir o debate, fiquei feliz. Amém. E quero aproveitar também para parabenizar a Melodia pelo curso de teologia da melodia. Amém. Porque algumas pessoas estão fazendo, está gostando e tem me falado sobre isso, e eu parabenizo. Graças eu, como teólogo que sou, eu valorizo muito isso. Amém. Pastor Eliel, a vingança pertence a Deus. A Bíblia diz que a vingança pertence a Deus. Nós não devemos procurar vingar com as nossas próprias mãos. Precisamos deixar nas mãos de Deus. Por quê? Nem sempre a vingança é sinônimo de justiça. E a pessoa que está se vingando, ela acha que ela está cometendo uma justiça. Não, eu fui injustiçado e agora eu quero fazer justiça. E não é verdade. A pessoa não está cometendo uma justiça, está sendo injusta. Porque toda pessoa que comete uma vingança, automaticamente essa pessoa ela vai além dos limites. Entendeu bem? Porque ela quer botar para fora o ódio que está dentro dela. E aí a pesquisa já provou a resposta do debate. Isso está aumentando na família? Sim, está aumentando na família. Agora, por que está aumentando na família? Esse que é o X da questão. Porque a vingança sempre existiu desde o início da história. Só que hoje vem aumentando. E por que está aumentando? Porque diz a Bíblia que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Primeiro amor que esfria é o amor para com Deus. Quando eu deixo de amar a Deus, automaticamente eu vou amar menos a minha esposa, meus filhos, a minha família. E por que a vingança na família está aumentando? Porque a família é a base da igreja e da sociedade. Então, se o diabo conseguir trazer problemas no relacionamento familiar, ele vai conseguir atingir a igreja e vai atingir a sociedade. E com isso vira uma bagunça. Tá? Infelizmente, as igrejas não falam disso nos ensinamentos, que deveria. Porque o pastor, na minha igreja não existe isso. Quem disse que não existe? Todas as igrejas, existem famílias ali que estão brigadas, que querem se vingar, ficam uma com inveja da outra. Infelizmente, é uma realidade. Por exemplo, lá no início, tá? José, ele foi vítima de vingança. Lamento dizer, quando isso é alimentado na família, na maioria das vezes, 99% é culpa dos pais. Por quê, pastor? Porque às vezes o marido se vinga da mulher, a mulher se vinga do marido, e os filhos veem isso. Eles pegam isso como cultura. Não, a forma que eu tenho de me defender, me proteger, é fazer o que meu pai fez com a minha mãe, é se vingar, é fazer o que minha mãe fez com meu pai. E vai projetando isso, essa criança cresce e torna-se adulta, vai criar uma família com o mesmo estilo. Isso vai sendo reproduzido no relacionamento de família e na sociedade. E eu creio que durante o nosso debate aqui, nós vamos ajudar os nossos ouvintes a se livrar disso, porque isso é uma doença. Tá? Isso é uma doença e Deus pode mudar essa história. Tá aí. Vou fazer aqui o seguinte, não vou nominar ninguém não, tá? Você pode participar aqui para já não ter mais um componente aí para complicar a situação aí, tá bom? Ouvinte diz aqui, participando com a gente, a vingança é um sentimento que o Senhor repudia, mas se o amor está se esfriando, logo ela estará aumentando, o que é muito triste, diz aqui. Obrigado, viu? Outro ouvinte aqui de Araruama, sim, pois segundo
o Código de Hammurabi, um dos conjuntos mais antigos de leis escritas, já previa a lei de talião, olho por olho, dente por dente, em 1700 a.C. O desejo de devolver com a mesma moeda é um comportamento típico de quem vive em sociedade, diz aqui. Obrigado. Tovente de Nova Iguaçu. Ele é o tema forte, hein? Parabéns pela coragem. Creio que há uma pequena guerra interna nas famílias. Um não ajuda o outro a crescer, observa apenas e somente tenta o seu próprio crescimento. Família é complicado, pois não há como se afastar muito. Aqui, a briga é pela hegemonia no terreno herdado por meus pais. Obrigado pela participação aqui com a gente. Bispo Davi, e aí, nós estamos inseridos nessa sociedade onde o senso de justiça humano é o que mais prevalece. Ou seja, toda vez que a gente pensa em justiça, nunca é justiça, sempre é vingança. Qualquer coisa que o ser humano vai falar de justiça, ele não quer justiça. Haja vista quando um fato relevante acontece na sociedade e o sujeito ele é julgado e o juiz absolve. Há uma grita muito grande porque ninguém queria que aquela pessoa fosse absolvida, queria que fosse julgada e padecesse anos e anos na cadeia, ou seja, mas foi julgado. Então, a partir daqui, a gente começa a ter uma noção, e a Bíblia vai falar isso, que a nossa justiça é um trapo. É verdade. Não é? E aí, esse sentimento permeia toda a sociedade e acaba entrando no seio da família e da igreja, não, Bispo Davi? Sem dúvida alguma, meu amigo. Você está coberto de razão. Eu penso, eu volto àquela questão, tudo que parte dos sentimentos humanos, ele será distorcido, porque toda a nossa justiça humana ela está, na realidade, distorcida pelo pecado. Então nós nunca teremos uma visão adequada das coisas. O nosso sentimento a respeito das coisas nunca será um sentimento adequado, porque nós estamos vendidos sob o pecado. Jesus veio colocar ordem nessa questão, não é? A lei dizia, olho por olho, dente por dente. Jesus, quando aparece, ele aparece colocando ordem nessa questão. Se der um tapa de um lado do rosto, dê o outro. Se pedir para caminhar uma milha, caminha duas. Se pedir a capa da túnica. Então, quando Jesus ele aparece no cenário da história, ele aparece para dizer que a justiça agora não poderá mais, ou não deverá mais ser estabelecida a partir de lógica humana, e sim a partir do crivo dele mesmo. Ele mesmo passará a ser o crivo para o estabelecimento de uma verdadeira justiça. Então, é isso que a gente precisa entender. Eu corroboro muito com a fala dos meus colegas aqui hoje na mesa, no sentido de que a gente não pode fugir ao fato de que nós vamos lidar com essas questões no seio das nossas famílias, justamente por essa nossa natureza caída. Isso é um fato. E a gente tem que enfrentar isso. A segunda coisa que foi colocada aqui, que eu acho extremamente importante, é que o sentimento de vingança, ele é o extremo, ele aponta. Ele nasce lá numa mágoa, ele nasce lá em algo que poderia ter sido resolvido lá atrás. No caso de Absalão e Aminon, o texto bíblico diz que Absalão, ele matou Aminon 2 anos depois do fato. Ou seja, foram 2 anos em que Davi poderia ter chamado Absalão e conversado com ele, como o pastor Sérgio disse, em que a questão poderia ter sido tratada dentro da família. 2 anos se passaram para que depois a vingança fosse efetuada. Então, a gente está tratando de algo aqui extremamente sério, extremamente importante, que tem sido uma realidade, é fruto do pecado sim, mas Jesus veio justamente para nos ajudar a vencer essas nossas limitações. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, inclusive no desejo de nos vingar a nós mesmos. Tá aí. Aqui, ó. Ouvinte participando aqui. Doutora Tatiana, aqui, ó. Eliel e debatedores, bom dia. Às vezes me pego não com sentimentos de vingança, mas infelizmente sinto por parte dos meus pais que há uma certa preferência pela minha irmã desde a infância. E cheguei a ficar muito mal por isso, a desejar
por muitas vezes o fracasso em todas as áreas da vida dela, mas ao mesmo tempo me sentia muito mal por isso. Alguém falou aqui na mesa que isso começa, foi o pastor Sérgio, que isso lá na origem, lá na família, no seio da família, sim, onde isso acaba sendo assim, um lugar onde isso acaba se proliferando, não, doutora? Sim, às vezes essa vingança fica velada, fica escondida. Ela teve consciência agora, no real disso. Mas às vezes a pessoa fica com isso embutido, como Caim e Abel, né? E que bom que essa ouvinte teve essa realidade para ela, em começar a ver do que ela estava sentindo e que ela não consumiu esse ato. Porque o que acontece? O sentimento, você pode ter o sentimento, mas você praticar o ato já é algo no final, como o bispo falou. Né? Então, assim, é uma questão muito séria e acontece dentro da família. Às vezes os pais não têm a noção, né, dessas preferências. E às vezes os pais também falam, às vezes falas também embutidas, aonde demonstra uma preferência. E aí o outro filho vai se sentindo menosprezado, incompetente, isso vai criando raiva, ódio, inveja, e às vezes se chega a um ato de realmente se vingar do irmão. A gente tem essa ideia da vingança velada na família, e muitas das vezes isso vai se perpetuando. E isso é mostrado, porque eu posso às vezes dizer a você que eu amo você, mas o meu rosto está dizendo outra coisa. Então, é preciso ter muito cuidado aos ouvintes, né, aos pais, que a gente não tenha essas preferências. Às vezes eu me dou melhor com um filho, não quer dizer que eu não ame o outro. Então, para a gente também não desmerecer né, não colocar sempre uma carga maior em um filho, porque a gente precisa ter esse cuidado. Porque as crianças, os filhos são sensíveis e, como o pastor falou, eles vão crescendo observando o que está acontecendo dentro da família. Tudo é visto. Às vezes não é falado, mas é visto. Né? Então, que bom que essa ouvinte pôde perceber e não consumiu esse ato. Que bom. Né? E que se ela ainda tiver algum sentimento nesse sentido, que ela possa buscar uma ajuda profissional para que ela elimine totalmente qualquer sentimento nesse sentido e que cresça a autoestima dela, porque ela tem valor. Todos nós temos valores, os filhos têm valores e a gente precisa fazer crescer isso dentro da família. Tá aí. A gente vai pro intervalo, já volta com a segunda parte. Eu quero você aqui, participando nesta manhã do nosso debate. Até já! Estamos apresentando Debate Melodia. Curso de Teologia da Rádio Melodia. Conhecimento bíblico para você e para sua família. Sensacional! Surpreendente! Você nunca viu um curso como este. Projeto pedagógico inovador, formação ministerial e pastoral, vida cristã abençoada e equilibrada. Estude a hora que você desejar, onde você quiser. O curso fica disponível 24 horas por dia. Acesso pelo computador e aplicativo para celular. Você ainda pode baixar os textos das aulas para estudar offline. Professores vão te acompanhar diariamente na sala de aula online para sanar todas as suas dúvidas. Qualquer pessoa pode fazer o curso de teologia da Rádio Melodia. Promoção de lançamento. Para pagamento recorrente no cartão de crédito, 50% de desconto. De R$ 199 por apenas R$ 99. Chegou a sua vez de estudar e crescer. Matricule-se. Acesse cursosmelodia.com.br. Deus tem uma grande obra na sua vida. Faça a sua parte. Prepare-se. Curso de Teologia da Rádio Melodia. A melhor formação bíblica e teológica ao seu alcance. Melodia, a FM com a maior audiência do Brasil. Roberto,
com o pastor Sérgio Brito, com a doutora Tatiana Guio e também com o pastor Reginaldo de Souza. E você, claro, participando aqui com a gente. Pastor Reginaldo, e aí, a gente vai seguindo aqui, já eu quero voltar aqui ao melodia.com.br, aos nossos ouvintes. E por que a gente tem essa dificuldade de resolver as coisas em família também? O que cria também? Todo mundo ali, todo mundo almoça junto, deveria, todo mundo participa junto, quando tá todo mundo bem, tá bem, quando tá mal, tá todo mundo chora quando alguém morre. E por que a gente não resolve isso antes de criar essa questão aí, todo esse sentimento no coração, hein, pastor? Eliel, muito bem posicionado agora. E eu tive trabalhando com um tema há pouco tempo, onde nós fizemos assim um recorte em conceito. O que é a família nos dias de hoje? E nós entendemos que de uns 15 anos para cá, desde a questão da globalização, a família teve um novo tipo de recorte. Hoje você tem uma família, então, na cerne da situação dos dias de hoje. Você tem uma família que a mãe é mãe e pai. Você tem família que o pai é pai e mãe. Você tem família nuclear, que a gente chama que a pessoa não fica no mesmo ambiente. Você tem uma família que eles também se tornam nuclear porque eles são divorciados, mas estão lá na mesma célula da casa. Você tem uma família onde tu tem 3 pais, tá? E a mulher está lá. Então, hoje o recorte de família, ela é complexa por demais. Automaticamente, dentro desse ambiente familiar, o problema não resolvido, eu chamo isso de prolongamento. Porque a família ela pode ser feliz? Pode. Só que a gente imagina assim, a minha família é feliz. Família feliz, ela chora. Família feliz tem guerra entre os irmãos. Família feliz tem discussão entre marido e esposa. Família feliz tá cheio de problema. A família feliz não é perfeita. Não é perfeita, não é? justamente. Eu acho que tem que pontuar isso, Poxa, né? então a gente tem que entender. Mas nós queremos ser meio que fantasmagórico, queremos fantasiar e achar, minha família, meu irmão, a tua família tem problema, a minha também tem. Só que hoje existe uma maneira de nós amenizarmos esse problema, não através do prolongamento. O problema está aí. Como disse aqui os nossos pastores, né? Se você tem um problema de um filho que acha que o filho acha que o pai ama mais o outro do que ele, e a gente vai perceber, se esse pai não tratar logo disso, quanto mais prolongado for o problema, e vai levando isso, vai passando anos e anos e anos, dentro dessa criança ela vai ter uma nova visão, ela vai ter uma visão diferente, ela vai se distanciar do pai, ela vai viver no seu elo ali, na sua construção, e vai gerar ódio, vai gerar mágoas em relação ao irmão que nunca fez nada com ele, simplesmente porque não ouve, porque tem pais que infelizmente não chega pro filho, não senta com o filho, filho, eu te amo. Filho, vamos compartilhar os nossos problemas. Tudo é através. Hoje nós estamos vivendo num mundo de rede de quê? De compartilhamento. Nós temos que aprender a compartilhar os problemas que outrora vão desembocar onde? Lá na igreja. A igreja vai ser o maior reservatório de problemas. E nós, como disse o pastor aqui, nós vamos ter que resolver essas dinâmicas. E estava falando aqui com o pastor Eliel. Tinha aquele jovem lá de Realengo que matou aquelas 12 crianças, né? Ali na escola. Depois ele vai se declarar, eu realmente pude me vingar, porque desde pequeno eu vim sustentando essas situações, vim sustentando esse lado negativo, e começou a se vingar. Também teve aquela depois que os Estados Unidos começou a perseguir, não somente perseguir, mas conquistou, teve uma grande conquista lá com Osama Bin Laden no Trade World Center, e os americanos acharam, poxa, eles fizeram isso com a gente, porque isso foi o quê? Foi um estado de vingança que eles fizeram, e alguns deu até um sintoma positivo ou uma voz positiva em relação, por causa da vingança, foi uma vingança merecida. Não é isso. Nós temos que entender que hoje a família, nela pode haver qualquer tipo de performance, mas vamos resolver, vamos conversar, vamos dialogar. Eliel falou uma coisa aqui fantástica, a mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de diálogo, mesa o irmão discute com o outro, mesa a família discute política, discute religião, mas mesa é lugar de quê? De você compreender. Outra coisa, muito melhor do que a comida na mesa é a fala da mesa, tá? Então isso é que é mais importante, o que você vai falar na hora da mesa.
Muito bem, pastor Sérgio Brito, e aí a gente já começou a detectar, eu não sei se a gente vai conseguir, eu tenho a sensação de que sim, até porque a palavra de Deus, ela é rica, ela é viva, ela é eficaz, e é ela que nos lava. Eu não sei se a gente não toca nisso, no seio da igreja, mesmo sabendo, eu não sei se é um negócio que a gente passa meio de largo, tipo assim, meu irmão, eu já tô cheio de problema também, se eu quiser pegar alguma coisa aqui, eu não sei, eu acho que a gente deveria tratar muito disso, porque depois as consequências vêm e de uma forma avassaladora e pior nesse sentido, não, pastor Sérgio? Meu querido pastor Eliel, infelizmente, eu lamento dizer, falo com tristeza por ser pastor de igreja, mas um montão de pastores de igreja hoje, eles só querem dirigir cultos, só querem presidir, só quer o título, só quer o status e só quer os benefícios. Infelizmente, ele não quer se preocupar com a ovelha. O pastor, ele tem que ter um olhar terapêutico. Ele olhar e perceber, essa ovelha está com problema. Vem aqui, vamos bater um papo. O grande problema é que o senhor acabou de falar aí, nós não queremos ter problema, então é melhor ignorar, fazer vista grossa. Só que é uma responsabilidade nossa. Ou eu assumo essa responsabilidade ou saio do caminho e dou lugar para outro. Porque tem outro que vai fazer melhor do que eu, com certeza. E aí as pessoas ficam sofrendo. Nós temos que tratar disso ensinando, tá? E acompanhando. Se depender até, eu conheço alguns pastores que às vezes pagam um tratamento clínico para o seu membro. Eu recebo no consultório de vez em quando. Pastor me liga, pastor Sérgio, eu estou com um casal aqui com problema, eu estou com um irmão com problema e eu quero encaminhar para o senhor. Ele não pode pagar, a igreja vai pagar. Parabéns, parabéns. Mas são poucos pastores que têm essa visão. Porque, na verdade, não está preocupado com o ser humano em si. E nós precisamos nos preocupar. O grande problema, pastor Eliel, é que a pessoa que tem a princípio, ter o desejo de vingança é uma coisa normal. O que não é normal é alimentar o desejo. Todos nós, às vezes, sentimos esse desejo de vingança. É muito comum. Eu só não posso dar confiança a ele. Porque se eu alimentar esse desejo, ele vai penetrar aqui dentro e quando vê, eu vou botar em prática. E quando eu botar em prática, eu vou ter um problema grave. E aí, a pessoa que procura vingança, muitas das vezes, essa pessoa, ela não quer aplicar uma punição justa. Ela quer causar sofrimento no outro. Tá? Esse é o problema, causar danos. Por exemplo, Sansão, com sentimento de vingança, lá no casamento dele, ele matou um montão de gente. Depois, a família da esposa e a esposa sofreram as consequências, porque os filisteus foram lá e acabou com tudo. Então, quando você vinga-se de alguém, você está projetando isso, porque o outro membro da família vai alimentar esse negócio. E alimentando esse negócio vai ser um problema grave. Eu me lembrei agora, pastor Léo, o senhor me obrigou a voltar alguns anos atrás, tá? 15 anos de idade, agora eu me lembrei, foi um sentimento de vingança, porque às vezes a gente faz uma coisa, a decisão é certa, mas com uma motivação errada. Eu tinha 15 anos, família muito pobre, eu sou o mais velho de 7, meu pai falando de mim com a minha mãe. Aí Sérgio está com 15 anos, não trabalha, eu dá conta dessa criançada toda, tá difícil para mim. Eu ouvi, à noite eu disse, mãe, amanhã eu vou arrumar um emprego. Vesti um short, fui lá para Icaraí, arrumei lá um trabalho de servente de obra, trabalhei o dia todo sem almoço. Quando eu cheguei em casa, mas fez o quê? Eu estou trabalhando. Ah, você não vai, vou trabalhar. Resultado, no terceiro dia eu fiquei pendurado do 5º andar pelo anel. Eu poderia estar morto hoje. Um sentimento de vingança. Eu quis provar para meu pai que eu era capaz. Aí eu volto a falar. Isso começa onde? No relacionamento de família. Quando estiver conversando, tratando algum assunto de filhos, perceba se não tem nenhum por perto, porque a palavra entra aqui e vai causar um estrago terrível. Aí. Pois é. Ouvinte participa aqui dizendo: meu marido se vinga de todos nós ficando sem falar. Ele sempre age assim comigo, como esposa e também com os filhos, se algo não for do jeito dele. É incrível que ele é evangélico, não dá para aceitar isso, diz aqui. Outro ouvinte, tema grandioso e verdadeiro. Parabéns, obrigado pela participação aqui com a gente. Outro de Nova Iguaçu, realmente o que falou há pouco, Deus não criou cidades, criou um paraíso para dar todo conforto e sabedoria ao homem, pois na cidade há ódio, vingança, morte, tudo quanto é coisa ruim, por isso que o homem tomou seu próprio rumo.
Só vamos encontrando verdadeiro conforto agora na glória de Deus. Obrigado pela participação aqui com a gente. Tem o pastor Samuel, deixa eu falar seu nome aqui, nominar, pastor Samuel de Naviraí, no Mato Grosso do Sul, bispo. Diz aqui, quer ser feliz por um momento? Vingue-se. Quer ser feliz para toda a vida? Perdoe. Muito bom. Sensacional. Sensacional. Uma frase que resume exatamente o que nós estamos discutindo aqui. Porque se vingar, e o pastor Reginaldo elencou aqui, essa frase tão horrível, que vingança é um prato que come frio. Cara, se tem coisa ruim é comida fria. Olha só, mas come frio, ou seja, se arquiteta tudo, é com dolo, né? É com requinte de crueldade. E aí você até se vinga e até se sente aliviado, mas por um tempo. O perdão é o melhor caminho, hein, bispo? Sem dúvida alguma, o perdão é o melhor caminho. Pastor Samuel foi, assim, cirúrgico nessa colocação. Eu antes até de Eliel de falar dessa questão do perdão, que eu acho que é fundamental, o pastor Sérgio ele citou uma experiência aqui que vinha na minha mente, porque a vingança, ela muitas vezes não é objetiva, ela é subjetiva. A vingança do pastor Sérgio foi subjetiva. Ele não desferiu um golpe objetivo contra os pais. Ele foi fazer alguma coisa para desferir um golpe subjetivo sobre os pais. A gente tem filhos entrando pelo caminho do homossexualismo, filhos entrando pelo caminho das drogas, como uma forma de se vingar dos pais. É uma vingança subjetiva. Quer dizer, a disfuncionalidade familiar destruindo um adolescente, destruindo um jovem. Então, isso precisa ser algo de extremamente sério que a gente precisa analisar. Eu voltando à questão do pastor Samuel, o perdão, ele é fundamental. Fundamental. Mas na minha visão, Eliel, o perdão, ele aponta de alguns passos que se deve tomar necessariamente antes do perdão. Primeiro, para que eu lá na frente possa perdoar alguém e me livrar desse sentimento de vingança, eu preciso contar com o auxílio do Espírito Santo para que eu possa ser liberto. É preciso haver uma libertação emocional e é preciso haver uma libertação espiritual para que eu lá na frente possa, de fato, liberar o perdão. Segundo, Eliel, eu preciso assumir as minhas responsabilidades. Eu preciso olhar para aquela situação, porque a vingança é resultado de algo que alguém fez contra mim. Eu preciso olhar para aquela situação e entender, será que eu tive alguma responsabilidade nessa situação? Por ação ou por omissão? Porque muitas vezes a gente não faz nada que possa sugerir aquela atitude violenta contra a minha vida. Eu às vezes não fiz nada, mas muitas vezes eu deixei de fazer. Então eu erro não só por ação, eu erro também por omissão. Então eu tenho que sair um pouquinho do papel de vítima e compreender se eu tenho alguma responsabilidade naquela situação que se formou. Terceiro ponto, eu preciso ressignificar aquela situação, ressignificar para que eu me liberte. Ressignificar é olhar para aquela situação e procurar tirar lições positivas de algo que, em princípio, é só negativo. Você vê José, ele lá na frente vai entender, não foram meus irmãos que me trouxeram para cá, foi Deus. Foi Deus que me trouxe para o Egito para que hoje eu pudesse ser bênção na vida dos meus irmãos. Então José olhou para aquela situação que era extremamente negativa e conseguiu ressignificar aquela situação e tirar daquela situação algo extremamente positivo. Não foram meus irmãos, não. Foi Deus que me trouxe aqui, para que hoje, como governador do Egito, eu possa dar o livramento ao meu pai, aos meus irmãos e à minha gente. E por fim, então, o pastor Samuel colocou muito bem, liberar o perdão. Perdão não é você fingir que nunca aconteceu. Perdão não é apagar da memória algo ruim que aconteceu. Não. Perdão é olhar para aquela cicatriz
mas entender que ela não dói mais. Ela está lá, de fato aconteceu, mas ela não tem mais poder sobre os meus sentimentos e sobre a minha vida. Eu estou, de fato, liberto. Isto é possível, sim. Tá, e aí, doutora Tatiana, evitar também que se crie raízes de amargura, não? Sim. Se der para resolver o problema na hora, eu acho que a gente também abstrai muitas coisas e acha que a gente é forte. E eu acho que o pior erro também é achar que o tempo vai resolver. O que acontece? Muitas das vezes as pessoas vão acumulando esses sentimentos negativos, né? E elas vão o quê? Retroalimentando dor, retroalimentando amargura e não tratam. Como o bispo falou, eu preciso ressignificar, mas eu só vou conseguir ressignificar se eu estiver curada. Se eu não consigo, eu preciso de ajuda. E é sério, eu preciso de ajuda profissional ou também de uma ajuda pastoral, se eu tiver. Porque eu só vou conseguir estar curado, ser resiliente àquilo que me aconteceu, quando eu tenho forças para isso. Quando eu não tenho, é a questão de realmente eu procurar ajuda, né? Porque senão eu vou continuar retroalimentando esses sentimentos negativos, né? A gente vê muito, eu vou abrir aqui um parênteses, a gente vê isso acontecendo na família, entre casais, e qual é a resposta? Nos filhos. Às vezes há uma separação, há um abandono, há uma traição, e aí eu me vingo naquele filho. Eu não deixo o cônjuge ver o filho, e a criança vai se alimentando dessa visão, desse entendimento que ela está tendo. Então eu me vingo do outro e ainda coloco um terceiro. Olha a doença circulando na família. Acontece? Muito, a gente vê muito isso no consultório. Alienação parental é o nome, né? A criança fica nesse meio, adoecendo também, absorvendo sentimentos negativos e muitas das vezes sentimentos que são disfuncionais em relação ao outro cônjuge, não são às vezes verdadeiros. Então a gente precisa cuidar do que está acontecendo. Precisa ressignificar? Sim. Perdoar? Sim, porque esse é o movimento que a família precisa fazer. Perdoar, conversar, reajustar. Não tá bom? Vamos procurar ajuda, então. A gente sozinho, a família sozinha não consegue se reajustar, vamos procurar ajuda, né? Mas se o alimento da família é só sentimento negativo, rancor, isso vai ser o que vai proliferar dentro dessa família. Deixo aqui o caso que aconteceu na Barra, dessa moça que foi agredida. E o que aconteceu? O fator, a resposta é o quê? Talvez, né, uma vingança em relação à família, né, dessa mulher. Então, assim, olha como isso vai crescendo, vai gerando até acontecer o ato. E o ato aconteceu. E graças a Deus que ela não faleceu, né? Então a gente precisa, sim, somos cristãos, vamos perpetuar o amor, né? Vamos, sim, reorganizar a família. A família tem problemas, toda família tem problema, como o pastor falou, né? Mas ela precisa ser tratada, ela precisa ser cuidada. E não é vergonha se tratar, porque inclusive a gente tem dentro do consultório, eu escuto muito, eu não vou procurar ajuda não, porque quem procura ajuda é maluco, a nossa família não é maluca. Esse é um ponto que ainda existe dentro dos consultórios, né? E pra gente que é terapeuta. Então, assim, não precisa ter vergonha, né? Por que a gente vai ter vergonha de se tratar? Eu cuido de todo o meu corpo, porque eu não vou cuidar da minha mente, que é daí que se gera tudo, né? Se eu estou com a mente sã, o meu corpo vai ser são e as minhas atitudes também vão ser positivas. Mas se a minha mente não está sã, eu só vou ter realmente atitudes negativas. Verdade. Né? Pastor Reginaldo, e é também a questão, o bispo falou aqui dessa questão da vítima. Às vezes somos vítimas, ou nos fazemos de vítimas. E às vezes isso tudo está em nós. Eu poderia causar o problema
E às vezes eu me coloco como vítima, eu não consigo observar isso. Eu acho que isso também acaba criando meio que uma redoma pra gente não resolver isso, hein, pastor Reginaldo? Verdade. Eu entendo que nós, seres humanos, somos os reis da vitimização. Essa é uma realidade. E não é através de você ficar se vitimizando que você vai resolver alguma coisa. Eu quero mudar aqui um olhar, porque a Alicia Fernandes, uma grande psicopedagoga, ela diz o seguinte, que nós devemos, à primeira vista, ter um olhar interno no ser humano. Olhar o ser humano por dentro e não por fora. Porque nós já julgamos com muita facilidade, não é? Nós já julgamos assim, isso é fato do ser humano, logo, sem conhecer o outro, já fazer um julgamento do outro. Mas, quando eu estou sofrendo uma injúria traz dores internas extraordinárias. Uma injúria, ela traz dores que eu fico imaginando Jesus, quando a gente administramos a Santa Ceia, né? A Bíblia diz que foi já no dia em que ele foi traído. Foi o dia que ele ministrou a Santa Ceia. Aí, Eliel, eu entendo, no momento, melhor do que eu me vitimizar, eu não posso buscar esse recurso, eu não posso buscar um clínico, eu não posso buscar pessoas que tenham conhecimento de uma sondagem mais aberta para poder eu ser tratado. Então eu entendo, se eu estou com esse vírus, se eu estou com essa bactéria na alma, na verdade, como vai dizer lá o Foucault, na verdade eu tenho que ter esses recursos. Mas só que, diante da sociedade, a sociedade, desde que ela é sociedade, ela vive em guerras ideológicas. A sociedade, desde que nós conhecemos a sociedade, o próprio indivíduo em si, esse próprio ser, ele não consegue se humanizar. Então, ele se sente o quê? A gente sabe que o ser humano ele vive de fases, ou não é? Então, nessas fases, ainda mais do adolescente em si, o adolescente ele já se coloca dentro de um patamar dele saber tudo, dele conhecer tudo, vamos dizer assim, e ele acha que ele pode resolver os seus próprios problemas. Ora, isso já nele, é a fase que ele está passando. Tu imagina agora eu contando com as fases da problematização dentro do âmbito familiar. Na família é onde o ser humano vai resolver tudo. E o ser humano só pode ser identificado dentro do âmbito da família. Senão, ele aí vai começar a se vitimizar. Mas meu pai fez isso. Mas minha mãe fez isso. Eu sou que eu apanhei mais do que meu irmão. Meu irmão não tomou nunca uma surra. Quer dizer, vai crescendo com essas coisas. Então, hoje, Deus está botando aqui, está aclarando, na verdade, esses assuntos, está fazendo dentro desse laboratório aqui, para que a pessoa possa, pelo menos, começar a se estruturar mais, estruturar melhor o seu emocional, revericar, mudar os seus pensamentos e não albergar esse lado de sustentar algo que nunca poderá ser resolvido. Todo ser humano ele é sujeito a transformações. Todo ser humano pode ser transformado, Eliel, mas, na realidade, ele também tem que querer. Ele tem que dar o primeiro passo. Jesus disse o quê? Vinde a mim e eu chegarei a vós. Outra coisa também que eu termino aqui, às vezes nós olhamos para uma pessoa, Provérbio 27 fala o seguinte: não se alegra o seu coração quando você vê o seu inimigo fracassar. Eu sempre disse para minha filha, Eliel, hoje, graças a Deus, ela é da área do direito criminal, a gente conversa, dialogamos muito. E ela tem 23 anos, está trabalhando na área fortemente, eu glorifico a Deus por isso. Mas eu sempre falei para minha filha, eu nunca vou te preparar para o sucesso. Eu sempre vou te preparar para o fracasso. Porque uma vez você conhecendo o fracasso e você estando preparado para ela, você vai ver que através do fracasso o mundo vai vir contra você. Mas você vai estar o quê? Preparado. O nosso problema é que nós só queremos preparar os nossos filhos, sabe por quê? Para estudar na melhor escola, para ser oficial, para ser isso, para ser... Não, meu filho, tu vai longe. Quem vai longe, quem diz que vai longe não vai a lugar nenhum, na verdade. Então tu tem que focar, tu tem que estruturar a parte interna desse emocional. E nós precisamos disso. Tá aí. Pastor Sérgio Brito, estamos chegando ao final desse nosso debate. E aí o que fica, então, desse nosso debate, das nossas atitudes, posicionamentos no seio da família, como membros da família que somos. Falamos aqui que a nossa família, nenhuma família é perfeita, mas pode perfeitamente, biblicamente, com a vontade de Deus, ser feliz. Eu acho que esse é o projeto da família. Eu acho que isso é importante a gente fechar. Queria que o senhor deixasse, então, a palavra aí, pastor Sérgio. Ser feliz não é ter ausência de problema, tá? Felicidade é um estado de espírito.
Lembro-me que alguns anos atrás, aqui em um dos debates, o senhor disse que família é comparado a uma mata fechada. Você olha de longe, é lindo. Quando você chega lá, tem um animal podre, pedaço de madeira caída, aquela confusão. É uma realidade. Família é isso. Agora, eu volto lá no início. Não vale a pena se vingar, não vale. Se existe isso na sua família, o meu conselho como pastor, procure essa pessoa que você está com vontade de cometer uma vingança, se abre com ela. Diga assim, olha, eu tenho uma tristeza muito grande contra você, porque há tal tempo atrás você me fez um mal e eu não consegui te perdoar. Eu estou aqui para te perdoar. Olha, pastor Eliel, vai sair um peso das costas dessa pessoa. Ela vai sentir uma paz, que de repente a outra, que é a vítima da vingança, nem sabe que ela cometeu esse mal, tá? Agora, Deus não atende você quando você faz um pedido no sentimento de vingança. Exemplo, eu disse no início que a vingança pertence a Deus, lembra? E aí, a Ana, ela era zombada por Penina. Mas a Ana não pediu a Deus, Senhor, me dê um filho para eu esfregar na cara de Penina. Ela não fez isso. Se ela pedisse, ela nunca teria. Ela disse, Senhor, eu quero um filho varão. Se o Senhor me der um filho varão, eu vou entregar esse filho para te servir. Ou seja, você não adianta, Senhor, eu quero que o Senhor faça eu trocar de casa para que a minha família veja que eu sou capaz. Deus não vai fazer. Senhor, eu quero que o Senhor faça que eu passe no vestibular para que meus pais vejam que eu sou capaz. Você não vai conseguir. Mas se você pedir no intuito de glorificar a Deus, você vai conseguir e Ele vai te exaltar. A vingança pertence a Deus e não vale a pena vingar com as próprias mãos. Pesquisa do dia. Nós estamos fechando então o nosso debate com o resultado final aqui da pesquisa. E aí, esse sentimento tem crescido no seio da família? Falamos o tempo inteiro aqui sobre vingança. 89% dizendo que sim, tal qual nós começamos o nosso debate. Então essa é a certeza, a convicção de que existe de fato, mas que não tem como continuar assim. Não tem como continuar assim. Quero agradecer os nossos queridos debatedores desta manhã. Agradecer a doutora Tatiana Guio, da Igreja Batista Atitude, na Barra da Tijuca. Obrigado pela presença aqui com a gente, querida. Pastor, eu que agradeço. É uma honra estar aqui e participar e poder colaborar e auxiliar aqueles que estão nos ouvindo e precisando de uma ajuda, de uma palavra. Porque às vezes uma palavra que foi dita aqui vai poder levantar essa pessoa para que ela não cometa vingança, para que ela perdoe, para que ela siga a vida muito boa, feliz, né? Sem carregar essas mágoas e sem envenenar, porque aquele que fica querendo comer essa comida, né, envenenada, ele envenena. Então vamos liberar o perdão e viver em felicidade, em alegria. Tá aí. Meu querido pastor Reginaldo de Souza, da nossa igreja metodista Wesleyana, em Campo Grande. Obrigado, minha comunidade ali, pastor Eliel, manda um grande abraço. E hoje estarei ali pregando na Assembleia de Deus do bairro São Vito, pastor Valdemir, na direção do evangelista Alexandre Parisi. Que Deus abençoe aquele povo. E eu deixo aqui reforçando, o perdão é uma força motriz. Pastor Eliel do Carmo, eu tenho poder de ser curado e tenho poder de curar o outro também. Tá aí, sensacional. Pastor Sérgio Brito, da nossa querida Assembleia de Deus Central e Jardim Primavera, Duque de Caxias. Obrigado, meu pastor. Meu amigo, eu sempre que agradeço, é sempre uma honra estar aqui, muito bom, a gente aprende muito, é uma delícia. Agora, pastor, eu não posso deixar de falar, uma menininha de 9 anos, lá de Piabetá, pastor Tito, está lá ligadinha, ela é apaixonada pelo pastor Eliel. Imagine quando ela encontrar com o pastor Eliel, né? Gabriele, tá lá te ouvindo, Gabriele. É sua fã. 9 aninhos, tá? Visita a minha página, Pastor Sérgio Brito, meu canal do YouTube, Pastor Sérgio Brito. Amanhã tem uma mensagem nova. Maravilha! Gabi, um beijo pra você. Já sentiu aí a intimidade, né? Gabi, né? Um beijo grande, obrigado aí pelo carinho. Bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, em Padre Miguel. Meu pastor, meu bispo querido, obrigado, viu, pela presença aqui com a gente. Esse, meu amigo, essa oportunidade de estarmos juntos. Charlie Chaplin, em 1940, ele disse assim: mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo estará perdido. Tá aí. Sensacional. Então vamos lá, gente. Um momento de atitude a partir de agora. Deus abençoe a todos.
Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira, a partir de agora comandando o Tarde Maior. Logo mais às 10 da noite, o nosso Cristo em Casa, um grande culto, pregando o pastor Paulo Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí. A todos o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso muito obrigado. Boa tarde, boa quinta. Obrigado, gente. Amanhã você ouve mais um Debate Melodia.